Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Quinta aqui do canal da Praticidade. Eu sou a Graciele. E eu sou a Jéssica. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre como montar uma rotina para o seu filho. Fica ligado! Então, para você que está chegando agora, já te inscreve no nosso canal, ativa o sininho aqui e dá uma olhada na descrição para ver os nossos links lá para as nossas outras redes sociais, para tu seguir lá também. Isso aí. Então, dona Jéssica. Deixa eu até tomar um mate. Como é que a gente pode começar a planejar, a projetar uma rotina para a criança? Ou melhor, antes disso, por que é importante a criança ter rotina? O que isso facilita no dia a dia dela? A gente já falou sobre isso. Vejam os nossos vídeos que a gente já discutiu um pouquinho sobre rotina, né? Que a gente já discutiu o porquê disso. Mas lembrando, dar previsibilidade das ações é muito importante no dia a dia das crianças e no nosso também, né? A gente precisa saber o que vai acontecer. Ter uma rotina bem estipulada é muito importante. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente precisa listar, como é que a gente pode montar para a criança. A gente já falou como fazer para o adulto, que tem tarefas diferentes e tem prioridades diferentes. As crianças também têm suas prioridades, não vão pensando aí que é só largar elas no meio da nossa rotina e tá joia. Ainda mais crianças neurotípicas que às vezes têm uma rotina de atendimentos muito grande, então a gente precisa estruturar isso bem direitinho, tanto para elas quanto para nós adultos que não temos memória suficiente para tanta coisa, né? Então, seria o primeiro passo que a gente pode colocar, é tu listar todas as tarefas que a criança tem para fazer, né? Um vídeo que foi lançado agora na terça-feira no nosso canal, que é falando sobre qual a faixa etária também das crianças para elas ajudarem nas tarefas dentro de casa. Então, tu dá uma olhadinha lá, referente a cada idade, mais ou menos sobre cada função ou peculiaridade que cada criança já adquiriu com o tempo, ela pode auxiliar dentro de alguma coisa dentro da tua casa, dentro das tarefas. E por que isso é importante, incluir ela dentro das tarefas domésticas? Porque a criança ela vai se sentir pertencente àquele grupo da família, ela vai criar um senso de responsabilidade sobre o lar que ela habita. Sim. Ela vai também se sentir importante, né? As tarefas, assim, quando a gente inclui ela no dia a dia, a criança também enxerga um senso de importância nela dentro daquele ambiente, dentro daquela casa. Prepara ela para a vida adulta, né? De uma forma mais tranquila, mais cotidiana, fazendo tarefas que todos nós fazemos, que para nós às vezes é muito trivial, é muito banal. E a gente acaba esquecendo de passar isso da forma mais adequada para os pequenos, né? E também colabora muito no desenvolvimento deles. Então dá uma olhadinha, nós vamos deixar aqui no card este vídeo para vocês verem direitinho qual a tarefa que dá para incluir nessa faixa etária. Então quando for planejar a rotina do seu filho, já começa também pensando nisso, em quais tarefas que tu pode dar para ele, delegar para ele, para também auxiliar nesse desenvolvimento dele, na aprendizagem. Isso vai entrar aí. E um ponto importante, acho que a gente pode começar a listar já, né? O que a gente tem que incluir na rotina é, assim como a gente faz a nossa, pensando nos nossos compromissos fixos, a gente também tem que pensar quais são os compromissos fixos da criança, que podem ser escola, pode ser terapia, pode ser tudo que está encaixado de uma forma bem fixa dentro da agenda, que tem horário, que tem todos os dias, ou que tem semanal, ou que tem mensal. Isso tem que estar anotado primeiro, porque aí a gente tem uma noção, assim como a gente falou no nosso vídeo de adultos, sobre como a gente pode organizar os horários restantes, os horários variáveis. Então, dá uma olhada nas tarefas que tu pode incluir para ele, nos compromissos. E outra questão é a respeito da alimentação. A gente fez da listinha aqui. A alimentação da criança também ela precisa estar dentro da rotina, porque ela precisa entender que tem horário para todas as coisas. Porque se ela não tiver um horário fixo para os lanches, ou para o almoço, para o jantar, pode dar uma confusão na cabeça dela não entender direito o próprio corpo e às vezes trazer algum transtorno de alimentação, ou de compulsão alimentar, de comer muito, né, comer fora de hora, ou então até mesmo de não comer, beliscar coisas fora de hora, pedir alguma coisa, então ganhar fora do horário da alimentação, e na hora das refeições, onde tem uma refeição mais completa, mais planejada, ela não come,
como por exemplo do almoço. O almoço, geralmente, nós temos uma refeição mais completa, com ali o carboidrato, a proteína, né, o vegetal. Se a criança ela vai ficar beliscando coisas durante a manhã, fora do horário de lanche, na hora do almoço ela não vai estar consumindo isso como deveria. E isso pode trazer algum transtorno. Então, o horário da alimentação, ele precisa estar dentro da rotina e a criança precisa ter essa previsibilidade. Por exemplo, eu tô com fome agora, mas são 11h30 e na minha rotina o almoço é meio-dia, então tu pode mostrar para ela na rotina e dizer, olha, agora tá quase na hora do almoço, então tu pode esperar um pouquinho só com a tua fome que já vai vir a comida pra gente comer todo mundo junto. Isso, outra questão muito importante que envolve alimentação e outro ponto depois que a gente vai tocar também, mas é o desenvolvimento propriamente dito, assim, uma criança, uma pessoa em fase de crescimento precisa se alimentar adequadamente, precisa ingerir uma carga de proteína, de carboidratos, de nutrientes necessários para que o desenvolvimento dela se dê da forma mais adequada, se dê da forma mais saudável, também por causa da concentração na hora de realizar na hora de realizar as atividades, as tarefas. Na escola, se a gente não está bem alimentado, a gente não aprende da mesma forma, a gente não absorve conteúdo da mesma forma. Então, ter esses horários bem estabelecidos ajuda também nisso, né? Não quer dizer que não podem aparecer desafios mesmo com a gente se organizando. Sim, pode aparecer desafios, criança é uma caixinha de surpresa, mas querendo ou não, a rotina nos ajuda um pouco a saber lidar melhor com estes desafios, porque traz uma previsibilidade até mesmo para nós. Por exemplo, na hora que a criança te pede ali alguma comida, uma coisa, tu sabe como lidar melhor com aquilo, para explicar para ela fica mais fácil também. Com certeza. E outra dica a respeito da alimentação é coma junto com os teus filhos. Boa. Então, assim, quando a hora do almoço, bota a criança sentada junto. Se ela ainda é bebê, senta ela na cadeirinha junto com a família. Mesmo que tu precise dar a comida ainda para ela, mas também de aproveitar esse momento para deixar ela experimentar. Inclusive, também tem um videozinho aqui no nosso canal que fala sobre essa importância das experiências sensoriais. É verdade. Então, de deixar a criança experimentar, bota ali na mesinha o prato, deixa ela pegar, ela ter esse contato enquanto vocês estão comendo, dela participar desse momento familiar. E também para ela se acostumar, quando ela for maior, ela acostumar a sentar junto ou a parar para comer também junto quando todo mundo vai comer. Sim, muito boa dica, muito importante. Lembrar assim que a criança não precisa estar comendo com garfo e faca para sentar junto com a gente, isso é ótimo, muito bem pensado. Acho que a gente pode dar só uma invertidinha na nossa lista, a gente fez uma listinha para não esquecer de tudo que a gente tem para falar para vocês. E dentro desse link de fatores importantes para o desenvolvimento, a gente pode incluir o sono. Já, porque o sono, uma carga horária adequada de sono para cada faixa etária também tem que ser incluído na rotina. A gente também precisa ensinar aos pequenos que tem horário de dormir, que eles precisam dormir uma quantidade de horas necessária para se desenvolver bem, para se concentrar bem. As mesmas questões que estão ligadas à alimentação também estão ligadas ao sono. E aí também tem alguns auxílios. No Google é bem fácil de achar. A Jéssica separou também aqui. Alguns horários que, dependendo da faixa etária, o horário de sono muda, né? Sim. Tem pesquisas e pesquisas, mas as pesquisas mais recentes têm dito que, só para vocês terem uma noção, assim, também, né, de quantas horas eu preciso estipular para o meu filho, se surge alguma dúvida, a gente já tem aqui para dizer para vocês. Uma criança recém-nascida precisa dormir de 14 a 17 horas, mais ou menos. Então, é uma boa carga horária de sono que tem que estar incluída dentro da rotina. Quando ela já fica um pouquinho maior, lá pelos 11 meses, uma carga horária de 12 a 15 horas, diminui um pouquinho. Conforme a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, a carga horária de sono vai diminuindo, porque aí tu tem outras necessidades, tu tem outras atividades que tu faz além de dormir e comer como um bebê recém-nascido, né? Aí, conforme a idade vai aumentando, ele diz que crianças de 5 anos precisam de 10 a 14 horas. Isso não são horas somente noturnas, são os intervalos de sono durante a tarde, durante a manhã, são as sonecas junto. É toda a carga horária de sono. E aí, conforme vai aumentando, depois dos 6 aos 13 anos já é de 9 a 11 horas, depois até dos 14 aos 17 anos de 8 a 9 horas, e depois um adulto de 18 a 64 anos, eles estipulam como de 7 a 9 horas de sono.
É uma carga horária... Sempre tem não é uma carga horária fixa, porque cada pessoa reage de um jeito e tem uma necessidade diferente para cada coisa, tanto para alimentação quanto para o sono, quanto para toda a rotina, né? Então, por isso é um parâmetro, não é uma... Sim, e o que a gente precisa também ficar atento são os sinais que a criança dá. Às vezes os pais dizem, essa criança é muito agitada, essa criança é muito braba, muito irritada, e isso pode às vezes ser falta de sono. Sim. Claro que pode ter outros fatores, pode ser sim relacionado também à personalidade, mas tem muitas chances. O sono ele atrapalha inclusive a irritabilidade da criança. Sim. A criança fica muito irritada. E é o contrário, o adulto quando está com sono geralmente começa a ficar mais lento, mais devagar. A criança com muito sono é comum dela ficar muito agitada. Então isso pode confundir também na hora. E aí vale a gente usar o nosso termômetro de pai ali, né? De observar o próprio filho, porque quem melhor que nós mesmos para conhecer o nosso filho, né? Com certeza. De olhar, observar os sinais que ele tá dando. Se talvez ele tá dormindo pouco, ele tá tendo um sono muito complicado durante a noite, a rotina ela pode ajudar nisso. Porque daí quando tu também dá essa previsibilidade para a criança. Olha, agora nós vamos jantar, por exemplo. Nós vamos jantar, nós vamos ter um tempinho em família e depois, quando chegar este horário aqui no relógio, pode mostrar para ele. Se a criança já sabe, tu fala exatamente a hora, senão tu mostra e diz, essa é a hora que a gente vai dormir. E aí tu pode preparar uma rotina para a hora de dormir, né? No caso, com o meu filho, como eu faço? Na hora que ele vai dormir, ele sempre reclama. Sempre. Absolutamente ele sempre reclama. Mas quando a gente começa a executar a rotina de dormir, por exemplo, vamos escovar os dentes, ele faz o xixi, ele escolhe um livro e a gente lê um livro para ele antes dele dormir. E quando ele faz esse processo, ele já está pronto para dormir. Porque o cérebro dele já assimilou que aquele processo é o que ele faz antes de dormir. É o ritual do sono. Então ele já começa a despertar a vontade de dormir que ele não estava tendo quando a gente disse, chegou a hora de dormir, que ele sempre briga. Qual criança, né? Que quer dormir e parar de brincar. Mas ter essa rotina fixa nos ajudou a lidar com o sono dele, a lidar com essa questão também, que também era um problema para nós antes. Sim. Até a gente se adaptar, como a Graça disse, criança é uma caixinha de surpresas. E uma coisa que é importante a gente lembrar também, até para quem tem 2 filhos ou para quem tem um, espera ter outro, não se assustem ou não se antecipem nas emoções, porque cada pessoa é de um jeito diferente. Se teu primeiro filho dormia a noite toda, comia bem, fazia tudo direitinho, talvez o segundo filho não seja assim. Ou talvez o filho da amiga, que a gente costuma comparar às vezes, né? Mas teu filho tá dormindo tão bem, teu filho tá fazendo tal coisa também. Gente, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma fase diferente, então não se assustem, não se apavorem e também não se comparem tanto, assim. E a frase que quase tá nos para-choques dos caminhões, de que a criança não vem com manual, é tão verdadeira. E quando a gente vira pai e mãe, a gente percebe isso tão na prática. Tem algumas coisas que simplesmente a gente não entende. Mas uma coisa é fato. A rotina, o organizar ajuda. Isso. O que poderia, às vezes, mesmo com a rotina estar conturbado, sem ela provavelmente estaria muito mais. Estaria numa proporção maior. Vamos voltar para a nossa listinha, então? Qual é o nosso próximo passo? O que a gente pode pensar também que tem que ser prioridade dentro da rotina da criança? Um tempo ocioso. Um tempo de criatividade, um tempo livre, um tempo de poder se expressar da forma que quer. E quando a gente fala um tempo ocioso, não é aquele livre direcionado da escola, assim, agora é tempo livre, tem tal e atividade que vocês podem fazer. É ótimo, né? Mas claro, cada lugar tem, e cada momento tem a sua prioridade de horário. Mas enfim, ter um tempo ocioso, ter um tempo livre. Literalmente o que a palavra quer dizer com isso. Não é livre para ver um filme, não é livre com o celular na mão, não é livre, né, com o tablet lá com desenhos, é livre para a criança decidir o que ela quer fazer. E dela também, de vocês priorizarem isso, esse brincar livre, porque a criança no tempo livre, ela vai brincar, é natural dela.
Nós fizemos um vídeo também falando da importância do brincar. E é muito importante que ela tenha essa liberdade criativa de pegar o brinquedo, de decidir qual brincadeira ela quer fazer, de estar só em algum momento, estar sozinha, dela também aprender a estar sozinha. E isso também coopera muito no desenvolvimento para quando ela for um adulto, dela conseguir ser independente, conseguir estar na sua própria presença, né? Quantos adultos hoje não têm dificuldade de estar sozinho? Quando se vem sozinho, quase enlouquece, porque não aprenderam isso, né? O silêncio para nós é algo muito ruim, né? Mas claro, gente, por favor, não nos entendam mal. Não é também largar a criança solta dentro de casa para correndo risco para fazer. É para ela explorar a criatividade com segurança. A gente precisa ter olhos atentos, mas a gente precisa também segurar a nossa emoção, segurar o nosso instinto de adulto, de querer ensinar, de querer dizer como tem que fazer. Deixa esse momento para ela. Ou de querer manter a criança sempre ocupada, né? Também. Às vezes nós temos essa predisposição de estar sempre ocupando a criança com alguma coisa. Então, de que sim, o ócio faz parte da rotina. E a criança precisa aprender isso, para ela é muito importante também. Todas as crianças, sem exceção nenhuma. Outra coisa que é importante também, que a gente colocou para todo mundo, é o tempo em família. Não só para a rotina da criança, também para a nossa rotina. É muito importante a gente ter um tempo em família. Isso tem que estar na nossa lista de prioridades. Exato. E aí inclui possibilidades, né? Quando nós falamos, no vídeo que a gente falou a respeito de como montar a rotina para ti, para o adulto, né? Nós ensinamos como que a gente consegue fazer para burlar esse nosso corre-corre dos dias de hoje e conseguir achar um tempo em comum em que todo mundo da família esteja junto no mesmo horário, no mesmo momento. Então, a gente fez esse vídeo para explicar, e isso pode ajudar muito a tu achar um tempo em comum para descanso em família, para fazer coisas junto em família. Mas também tu pode usar o tempo de tarefas para fazer. Por exemplo, jantar junto, ou almoçar junto, ou tomar o café da manhã junto. Isso pode ser o tempo em família também. Vamos preparar o almoço, de incluir a criança junto no processo, ela pode te ajudar, te alcançar alguma coisa. E aí também, dentro do vídeo das tarefas, a gente explica qual a idade mais ou menos a criança também consegue ter destreza para te ajudar nessas tarefas. Sim. E participar desse momento. Jantamos, agora é a hora que a gente vai arrumar as coisas do jantar. Então cada um traz o seu prato para a pia, né? Sim. E estas coisas tudo ajudam no vínculo, na criação de vínculo e de unidade da família. Com certeza. E aí cabe vocês se conhecerem, vocês terem um tato de família para perceber o que cada um gosta mais. Se vocês gostam de preparar, se vocês gostam de estar à mesa, se vocês gostam de realmente ter um tempo ocioso juntos, de explorar a criatividade de todo mundo ali. Usem e abusem da criatividade familiar. E nosso último ponto aqui das coisas importantes dentro da rotina da criança. Último, porém não menos importante. Que é a higiene. O tempo lá de escovar os dentes, o tempo de tomar o banho, também de usar desse momento para que a criança, a partir do momento que ela está na idade já certa ou preparada para isso, aprender a se vestir, aprender a se despir. Sim. Né, aprender a função de como escovar o dente. E a Jéssica, inclusive, tem uma dica bem legal a respeito disso. Sim, verdade. A gente, falando de rotina, de como montar rotina, a gente usa muito com crianças autistas, mas às vezes pode usar para qualquer criança, né? Qualquer criança que precise de uma intervenção um pouquinho diferente para lembrar da sua rotina. E para tu também poder deixar ela mais independente. Eu quero que meu filho seja independente, eu quero que ele se dê conta sozinho do que ele tem que fazer. Uma coisa que a gente faz que é muito legal é fazer uma rotina específica de cada tarefa. Por exemplo, no banheiro, ter uma tira da tarefa escovar os dentes. Aí tu coloca lá uns visuais que quando a criança... Filho, tá na hora de escovar os dentes. Ela vai, tu fica ali orientando, dando a orientação necessária e vai indicando para ela. Primeiro tu vai mostrando. Agora é hora de pegar a escova, passar a pasta, abrir a torneira. Enfim, o que a gente faz depois? Botar a escova na boca, escovar os dentes, enxaguar a boca, cuspir. Depois de cuspir, a gente seca a boca,
seca a escova e guarda. Isso tudo pode estar, se a criança ainda é muito pequena, com visuais, com figurinhas divertidas de uma outra criança ou dela mesma fazendo essa tarefa, que é muito legal também às vezes. A gente fala de criança autista, às vezes eles precisam se ver fazendo a tarefa para associar, porque eles ainda não aprenderam a generalizar. Quando eles aprendem a generalizar, aí a gente já pode usar figuras generalizadas, se é que eu posso dizer assim. Então é muito legal isso. Pra higiene ajuda muito, porque uma coisa que cansa às vezes os pais também é ficar agora escova os dentes, agora lava a mão, agora dá descarga, agora... E isso não deixa a criança, de certa forma, independente, porque ela ter uma dica verbal sempre, ter alguém falando, torna a criança mais independente do que se tu tiver só uma figurinha que tu vai lembrar ela. Porque é ela que tá olhando, ela não tá dependente de alguém que diga o que ela tem que fazer. Isso dá mais autonomia pra ela pra fazer. Sim, alguém falando sempre verbal deixa ela mais dependente. Deixa ela mais dependente. Falei... Independente, eu acho. Então é o contrário. Ter uma dica verbal sempre dá mais dependência do que ter uma dica visual. Essa é uma dica bem importante pra quando a gente vai fazer rotina. Joia. E outras coisas que podem acontecer no meio então, vamos só fazer uma recapitulação, então. Analisa a faixa etária do teu filho para tu ver quais tarefas ele já pode auxiliar dentro da tua casa. Para isso, lembrando, o vídeo que tá no cardzinho. Então depois, lista os compromissos, as coisas que são fixas. Horário de escola, de terapias, coisas que são fixas durante todas as semanas. Listou isso, então agora a gente vai pensar sobre horário de alimentação. Alimentação. Depois, o sono da criança, o tempo em família e a questão da higiene. Isso. Fechou? E o tempo livre. E o tempo livre, ocioso. Então, fechou esses pontos importantes dentro da rotina da criança. Tu vai organizar isso, jogar isso dentro do dia a dia dela. E é muito importante que isso esteja ligado, entrelaçado com a rotina da família. Montar a rotina para a criança sem que a família como um todo também tenha uma rotina é muito desgastante. Vocês vão ficar sempre correndo contra a máquina. Vocês vão ficar sempre tentando, porque não tá junto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o horário de alimentação da criança é o mesmo horário de alimentação da família. O horário que a criança vai para a escola é o horário que tu já aproveita para fazer as compras do mercado, porque fica no caminho, ou o horário que tu vai juntar com os teus afazeres, que ficam mais ou menos na mesma localidade. Então, precisa entrelaçar. Dá uma olhadinha no nosso vídeo que a gente fez sobre rotina para família, para os adultos, digamos assim, porque isso vai ajudar muito a manter a rotina da criança. E por que a gente frisa tanto isso? Porque, de fato, como a gente falou no início do vídeo, a rotina é muito importante. As crianças precisam de rotina para ter previsibilidade sobre quais as ações do dia. Isso deixa elas mais tranquilas, isso deixa elas mais independentes. Sim. Isso deixa elas mais no sentido de pertença também de um lugar, de uma família, de um corpo, e elas se sentem mais seguras com isso. Então, é muito importante para o teu filho que tu organize a rotina dele, e para isso tu vai precisar organizar a tua também. Então precisa estar tudo em sintonia. Boa. Quais são as coisas que podem variar nessas rotinas, assim? O que a gente deveria lembrar? Tem 2 pontos bem importantes que toda família passa, que toda criança passa, e às vezes esses 2 pontos são bem estressantes, que é o desfraude e a introdução alimentar. Às vezes é estressante por quê? Porque é algo que foge bastante da rotina, que tem que dedicar muito tempo às vezes, porque tem crianças que às vezes demoram um pouco mais, ou enfim, mesmo as que levam, por exemplo, 2 semanas para desfraldar, igual, a rotina muda, tu tem que avisar todo mundo, tu tem que avisar a escola, tem que todo mundo fazer igual. Então esses são períodos que são temporários, mas que todo mundo passa, e a gente precisa se preparar para eles, a gente precisa colocar um tempinho, a gente precisa talvez retirar alguma coisa da nossa rotina fixa, mas lembrem que isso é por um momento só, né? Isso às vezes pode ser um pouquinho mais desgastante, como a gente fala, todo mundo é diferente, né? Cada um tem o seu tempo de aprendizado, cada um tem o seu tempo de
de receber as informações. Então, às vezes, pode ser que o seu filho leve até mais de mês para se desfraldar ou para começar a comer um pouquinho melhor, mas fica tranquilo que isso passa. Essa semana eu vi principalmente sobre a introdução alimentar, uma nutri dando seu depoimento que ela sabe como é que funciona, ela sabe o que ela precisa fazer, ela faz o que ela precisa fazer, mas a filha dela não come. Porque também envolve algumas questões de alergia, de intolerância alimentar, então tem crianças que têm suas restrições, mas assim, todos viramos adultos, né? Todos passamos por isso e um jeito a gente dá, né? E a vida segue. Só fiquem tranquilos quanto a isso, porque às vezes a gente se coloca numa situação assim de pior pais do mundo, porque não estão conseguindo fazer o seu filho tirar a fralda, não estão conseguindo fazer o seu filho comer, mas fica tranquilo, todo mundo passa por esse processo de uma forma diferente, né? Exato. E depois também a gente pode fazer alguns vídeos que podem auxiliar nisso, sobre como lidar com o desfraude, que é uma mudança na rotina ali, né? Ou com um processo de alimentação. A gente pode convidar alguém que tenha mais propriedade de fala para falar a respeito disso também. Se você tem alguma dúvida sobre isso, também coloca ali nos comentários, que pode ajudar a gente a direcionar, né? Exato. E estas são variáveis na rotina que são temporárias. Mas também tem algumas variáveis que são para a vida toda, mas que são um pouco mais extensas, que podem variar a rotina de criança para criança. Por exemplo, existem as crianças que ficam todo dia em casa, são pequenininhas, ainda não vão para a escola primária ou não vão para a escola, né, regular. Sim. Ou ficam com a babá em casa, ou ficam com os avós, ficam com alguma pessoa que cuida delas em casa. Sim. O que tu precisa observar na rotina dessa criança com essa variável? Ela precisa de um tempo de integração com outras crianças. Então, dentro da rotina, tu precisa tirar um tempinho para levar ela para um parquinho ou para levar ela em algum lugar que ela consiga interagir com outras crianças para brincar junto. Que é muito importante o brincar junto também. Muito mesmo. Isso a gente também falou no vídeo do brincar, não vamos repetir agora. Não, mas é realmente muito importante ter esse tempo, introduzir isso na rotina, nem que seja uma vez por semana. Levar na pracinha, convidar primos, convidar amigos para vir, alguma coisa do tipo. Sim. E outra questão que também é variável e pode ser um pouco mais prolongada e varia de criança para criança é justamente a escolinha, que aqui nós chamamos de escolinha, que é a escola de educação infantil. De educação infantil, ou então a escola regular, que também vai tirar um período todos os dias ali da criança, né? Ou um período de manhã, um turno, ou turno integral, às vezes. Para essa criança, tu não vai precisar te preocupar dela ter integração com outras crianças ou incluir isso na agenda, porque ela já tem ali na escola. Sim. Não que ela não possa ter, ou que não seja legal tu sair com ela num parquinho ou para passear. Não é isso, mas é que ela tem essa integração na escola. Então, o que tu precisa priorizar com ela é o tempo que ela vai passar com vocês. Sim. O tempo em família, o tempo que ela passa distante para suprir isso no tempo que ela está em casa, né? O tempo que ela passa distante dos pais. E vai ser importante priorizar esse vínculo, então, no período que está separado. O tempo ocioso também, porque enquanto ela está na escolinha ou ela está na escola, ela está produzindo constantemente. Sempre direcionada, né? Então, não que ela esteja produzindo constantemente, mas justamente sempre direcionada, essa é a palavra certa. Então, precisar de um tempo ocioso em casa também vai ser muito importante para ela. Sim. Os momentos de terapia também, crianças que têm uma carga horária de terapia grande, ou as tarefas extracurriculares, né? Tem o basquete, tem o futebol, tem o balé, tem a dança, enfim, tem N possibilidades, né? Então a gente tem que ter um termômetro, como tu falou antes, um termômetro de pais, de responsáveis, sobre essa carga horária das crianças, para tentar não sobrecarregar. Lembrar, assim, que a criança precisa de um tempo livre dentro desses momentos todos, assim. E medir, bom, se o meu filho já tem uma carga horária, como tu disse, de interação grande com outras crianças, eu preciso introduzir na rotina dele um tempo um pouco mais de família, um tempo mais ocioso. Se não, se ele se ele tá mais nas terapias, ele tá mais ali no 1 para 1, ou ele tem muita tarefa extracurricular, então vamos ter um tempo de ir pra pracinha, vamos ter um tempo de passear, de fazer uma coisa mais relax. Exato. E
como que a gente pode lidar também com a quebra de rotina? Quando por algum motivo a gente quebra a rotina? A gente estava falando sobre isso, a gente chegou à conclusão de que siga a vida. Siga a vida, todo mundo quebra a rotina em algum momento. Não, brincadeiras à parte, mas é basicamente isso, assim. Todo mundo vai passar por uma imprevisibilidade em algum momento. A gente não consegue controlar 100% da rotina, por mais que ela esteja muito bem estabelecida. Uma hora o carro estraga, uma hora a gente tem um imprevisto muito grande, alguma coisa que muda muito, tem que fazer uma viagem de última hora. Você fica doente, a criança fica doente. Quando eles ficam doentes, aí a rotina muda muito mesmo, né? Porque eles ficam naquela vontade de fazer coisas ou de te ter muito pertinho. Isso acontece, às vezes acontece mais, às vezes acontece menos. Uma dica que eu tenho, por exemplo, se tu anda muito de carro e tu tem a tua rotina muito certinho, muito direitinho, só que um dia o carro pode quebrar, um dia tu pode ficar no meio do engarrafamento. Tenha um kit de sobrevivência, um kitzinho de brinquedos, alguma coisa que tu sabe que é muito do interesse do teu filho e que ele vai se inteirar um pouquinho ali naquele momento, que vai conseguir se distrair um pouco enquanto tu resolve a situação. Não precisa, obviamente, carregar uma mala sempre junto contigo, mas pelo menos, sei lá, uma moeba, uma geleca, uma coisa que seja um pouquinho mais desestressante naquele momento, assim. Principalmente crianças autistas, que é um pouco mais difícil de lidar com imprevisibilidade, né? Então, mas de qualquer forma, quando acontece uma coisa dessas, é explicar, ter muita paciência, ser muito amável, porque assim como a criança se estressa, a gente também se estressa, só que a gente já sabe lidar com as nossas emoções, às vezes, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais adulta, né? Mais madura. Então, ter paciência é o ponto fundamental para lidar com o imprevisto. Não acontece. E também, quando tem algum imprevisto que ele pode ser previsto, o imprevisto, uma quebra de rotina que pode ser prevista, por exemplo, nós vamos almoçar na casa da vovó. Não é uma coisa que a gente faz todos os dias, está fora de ordem. Para a criança que não é verbal ainda, que precisa, para o autista, né, que precisa bastante da previsibilidade, usar talvez uma figura, uma imagem, uma foto da casa da avó, para também ele entender que vai ter algo diferente naquele dia. Sim. E explicar isso previamente. Para as crianças típicas, a previsibilidade ajuda muito também. O meu filho, ele é típico. Mas todas as vezes que a gente vai sair, que a gente vai fazer alguma coisa diferente, quando eu sento, eu tiro o tempo e explico pra ele, eu noto muita diferença do dia que por algum motivo a gente não explica, a gente simplesmente sai e pega ele desprevenido. Ele fica mais agitado, ele age diferente. Então, tu pode também, quando tu sabe que vai ter algo diferente, ou vai ter uma consulta extra, a gente vai no médico, essas coisas que a gente consegue prever, mas que querendo ou não dar uma quebra, explica igual para a criança, senta, explica, mostra uma imagem, usa destes artifícios para também auxiliar ele a ter previsibilidade e se organizar. E o que é esse avisar antes que a gente fala? Não é, 5 minutos para sair, filho, nós vamos almoçar na avó hoje, tá? Opa, como assim? Eu tava pensando que eu ia almoçar com meu pai e com minha mãe em casa, ou sei lá, que nós ia sair. Avisar um pouco antes mesmo. Como no imprevisto que eu dei o exemplo, realmente tu não tem como avisar antes, a menos que tu esteja vendo o que vai acontecer. Mas ir pra casa da avó, provavelmente tu já sabe alguns momentos antes. Então, no meio da manhã, vai lá e diz, olha, filho, hoje nós vamos almoçar na casa da avó. Mostra a figura da vovó e vai. E daqui a pouco tu avisa de novo, pra ele lembrar e pra estar um pouco mais tranquilo na hora que acontecer. Certo. E se não der para avisar com muita antecedência, avisa no tempo que tem, que já tá valendo. E para encerrar, acho que a gente podia trazer algumas dicas, assim, lembrando do termômetro de pais. Vocês como pais, melhor do que ninguém, conhecem o filho de vocês. Sim. Então, observem as estereotipias, às vezes, quando estão muito exageradas, em muitos momentos, talvez pode estar indicando um cansaço, uma falta de sono, ou então uma falta de tempo ocioso, a criança está muito agitada, ou então, justamente, a criança muito agitada, muito braba, muito irritada. Observa os sinais que teu filho está dando para tu ver também o que tu precisa alterar e organizar nessa tua rotina e na rotina dele.
talvez precisa fazer algumas alterações, passar mais tempo junto, às vezes ele tá sentindo falta de vocês e tá expressando isso com birra, tá expressando isso com ficando chateado, né? Muito chorão. Então, da gente conseguir observar esses sinais e usar o nosso termômetro de paz. Boa. E a outra dica seria que criança não é um robô. Então a rotina ela não vem para tornar o teu filho mega produtivo ou uma máquina de aprendizado ou uma máquina do desenvolvimento infantil. Não, a rotina vem só para organizar e para auxiliar ele. Vem para deixar ele mais tranquilo, para deixar ele mais com um senso de importância também, um senso de pertença daquela família. Mais independente, como a gente já falou. E também de conseguir justamente na correria do dia a dia ter o tempo junto com vocês, que é muito importante, né? Conseguir organizar para que isso sempre aconteça, para que isso não seja a quebra da rotina e sim parte dela. Isso. Ótimo. Então acho que é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos acompanhado em mais este vídeo. E lembrando então, se gostou deste conteúdo, deixa o joinha aqui no vídeo, porque a gente também vai vendo quais são as opiniões de vocês. Então deixa os comentários. A gente gosta muito que vocês interajam conosco. Isso mesmo. Valeu, pessoal.